É mais um vídeo, Ponto de Vista com Irineu Ribeiro. Hoje eu quero conversar com você um assunto muito interessante. Mas antes eu quero que você compartilhe, se inscreva no nosso canal, acione o sininho das notificações para que você possa receber as informações dos nossos futuros vídeos também. E a tua crítica é fundamental para justamente promover um engajamento e para que a gente possa ter assim, um conceito do que você está pensando também. Hoje eu quero trazer a tua lembrança, principalmente se você tem aí mais de 40 anos, já é uma pessoa madura. Nós vivemos aí em um momento de um debate muito grande. E até eu pergunto para você, você defende o Estado mínimo ou o Estado máximo? O que isso significa? No percorrer desse vídeo vou explicar de forma detalhada para você esses conceitos e as diferenças, o que é importante para um lado e o que é importante para outro lado também. Quero conversar com você, eu acredito que você lembra da Agrale. Você lembra a antiga Agrale? Tempos atrás, não muito tempo, estacionou na frente da minha casa um carrinho da Agrale. Me deu uma saudade, até uma emoção. Então, nos anos 80, 90 principalmente, a Agrale fabricava, veja bem, carros, motos, tratores, chassis para caminhões, ônibus, né? Vamos saber um pouquinho da história da Agrale? Outra situação, você lembra da SLC? O que era isso? Né? A SLC foi uma empresa do Rio Grande do Sul que nasceu de uma oficina, ou seja, em uma oficina começou, ou seja, os seus experimentos, os seus eventos, ou seja, a motivação familiar e se transformou em uma grande empresa produtora de equipamentos agrícolas, colheitadeiras, tratores, ou seja, diversos equipamentos agrícolas, que infelizmente foi adquirida pela John Deere justamente nos anos, não me recordo bem, mas entre 1994 e 1990. A nossa antiga Engesa fabricava aí tanques de guerra, o antigo tanque Cascavel, que até hoje, por incrível que pareça, está em funcionamento em vários países do mundo. Era modelo e referência, superando em muito os tanques fabricados aí pelos norte-americanos. Quem não se lembra também da nossa empresa Ceitec, fundada, essa empresa pública, né, fundada em 2008. Essa empresa era responsável para produzir os nossos famosos chips e condutores eletrônicos, tão importante aí para a indústria de automóveis, para as indústrias em geral, para celulares, que foi privatizado, ou seja, pelo menos tentaram privatizar agora no ano de 2022. Quem se lembra aí da nossa empresa fabricante de agrofertilizantes, aqui da Araucária, que gerava centenas de empregos, que com a justificativa que dava prejuízo, foram fechadas. Então, gente, nesses assuntos que eu quero abordar um pouco detalhadamente para vocês. Nos sigam, acompanhem o nosso raciocínio, acompanhem nossos vídeos. E como digo, mais uma vez, peço que você compartilhe e deixe a tua crítica também. Desta forma, eu quero entender o que você está pensando e o teu ponto de vista também. Como eu demonstrei já as empresas do nosso país, que para nós entendermos essa questão da privatização, Estado mínimo, Estado máximo, nós temos que entender e começar ali pelo primeiro presidente neoliberal, que eleito democraticamente, mas ele chamou nossos carros de carroça. Eu acredito que muitos brasileiros aí, principalmente aí acima como já disse, acima de 40 anos, vai sendo um assunto que interessa não só para essa geração, né, que tem 30, 40, 50 anos a mais, mas também é um assunto que interessa para as presentes e para as futuras gerações. Então, um discurso bem interessante que chamou nossos carros de carroça. Então, nessa abertura de mercado, nós acompanhamos aí as indústrias brasileiras, que começou já nos anos 80, ou seja, a nossa, por incrível que pareça e por tristeza de todos os brasileiros, a nossa desindustrialização.
Como já disse, a nossa Ingesa, fabricante de tanques de guerra, o tanque Cascavel, tão importante ainda usado hoje no mundo, foi privatizado nos anos de 1993. A nossa Agrale, né, uma empresa do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, como já disse, fabricante de motos, de chassis para caminhões, né, não quebrou, mas entrou em uma situação caótica financeiramente e reduziu, ou seja, a sua área industrial e hoje se mantém simplesmente na indústria aí de chassis para ônibus, para caminhões e assim por diante. Ou seja, continua de forma precária e ainda continua no mercado. Mas eu quero que você analise essa questão dessa política neoliberal que os países como o Japão, a própria China fizeram diferente. Elas reabriram o mercado, mas, no entanto, mantiveram uma política de sustentabilidade e de financiamento e de motivação e incentivos para a proteção das suas indústrias nacionais. Porque eu já quero ir além da frente para você entender um pouquinho. O país, quando vende commodities, grãos, arroz, feijão, soja, né, insumos agrícolas, ela exporta para o mundo. Qualquer turbulência, qualquer ventania do mercado, qualquer insatisfação do mercado, nós temos aí a elevação do dólar, do preço do dólar. E com isso gera escassez dentro do país, ou seja, gera inflação. Então nós nos tornamos um país que produzíamos ali nos anos 80, não tenho exatamente a classificação, mas eu acredito que nós estávamos ali entre os 40 países que mais produziam alimentos no mundo. E, ao contrário dessa política liberal, que simplesmente a privatização das nossas indústrias, né, os nossos carros de carroça, eu quero que você analise comigo agora o que eu vou dizer, e é muito sério. Uma empresa privada, ela investe, né, os seus recursos para ter resultado daqui 10, 20, 30 anos. Você já pensou nessa reflexão do Estado mínimo? Com isso ainda eu quero dizer para você assim, vamos direto, assuntos das empresas públicas. Quantas empresas públicas tem o Estado americano? Você já pensou? Você já fez uma mínima pesquisa? Você foi ali no Google, pelo menos no Google, né? Às vezes eu até fico meio triste, as pessoas falam assim, tudo tem no Google, mas pelo menos no Google, você vai lá e pesquise, que mais ou menos você vai ter essa informação. Hoje, acredita-se que o Estado americano tem acima de 7 mil indústrias, empresas públicas. O Brasil tem 418. A China tem acima de 159 mil. E é interessante esse ângulo que eu quero mostrar para vocês. A China investe de uma forma diferente. A empresa começou a crescer, se desenvolver, eles colocam um representante do Estado lá dentro. E muitos podem analisar assim, para aí, mas isso é intervenção estatal. Mas eu quero que você entenda essa conjuntura e a importância. Nós acompanhamos recentemente essa liberdade total de mercado, sem atender um projeto nacional, das americanas, que deram um calote, um prejuízo enorme, desviaram dinheiro. A ideia do governo chinês, qual que é? É justamente acompanhar com números o balanço correto da empresa, sem falcatruas, sem desvios de recursos, né? E justamente a ideia é essas empresas crescerem, darem lucro para os seus proprietários, mas atender um projeto nacional. E nessa conjuntura que nós estamos vivendo numa bolha hoje, os brasileiros têm que entender, nós estamos vivendo numa bolha, numa polarização. Isso não é bom para nós. Não é bom para as presentes e tampouco para as futuras gerações. Nós devemos pensar o que é bom, né, do Estado máximo e o que é bom do Estado mínimo. E juntos, os brasileiros, construirmos um projeto nacional para a nação. Então essa política, opa, vamos vender tudo, né? Então nesse sentido dessa preocupação da China com as suas 159 mil empresas, tem se transformado, ou seja, tem transformado a qualidade da população da China. Quero que você entenda hoje que para o chinês,
muitos valores como o nosso, por exemplo, Netflix, os McDonald's, para eles esse valor é irrelevante, porque a alimentação deles, eles se preocupam muito com a saúde, ou seja, é princípio básico para eles. Segundo, é a segurança pública, ou seja, é muito mais importante para as famílias chinesas a segurança pública do que esses supostos valores de liberdade e assim por diante. Então, essa preocupação da China com as suas empresas, eu quero demonstrar que nós temos uma empresa que, apesar de ser privatizada nos anos 90, que foi a Embraer, ela manteve uma cláusula que o governo tenha o poder de veto, né, de decisão, ou seja, não pode transferir o seu capital, ou seja, nessa política de transferência de capital, ele mantém o poder de veto. Então, com isso, a empresa vai atender segurança e os interesses nacionais. E olha só, com investimento, com apoio ali do BNDES, ou seja, dessas instituições brasileiras, a Embraer se tornou uma das maiores empresas de desenvolvimento, de venda de jatos até 130 lugares, inclusive com investimento nos subtucanos, que são usados, inclusive, pela maior potência do mundo hoje, que são os americanos. Pergunto para você, a Embraer, por que não teve, ou seja, foi dispensada aí das taxas? Não entrou nas taxas, porque é necessária ao Estado americano, atende os interesses americanos. E quero que você analise também essa questão dessa polarização. Vamos vender todas as nossas estatais? Vamos realmente ser Estado mínimo? Como eu já disse, o empreendedor não investe recurso privado para ter retorno daqui 10, 15, 20 anos. Quem faz isso é o Estado. E se o Estado vende as suas empresas, e para você entender um pouco melhor, quero que você analise assim, foi privatizado a nossa Ceitec, ou pelo menos tentado agora no ano de 2019. O que é a Ceitec? É a empresa gaúcha, fundada em 2008, né, para produzir, como já disse, nossos chips e semicondutores, tão necessário, tão importante, fundamental aí para a indústria automobilística, para os nossos celulares e assim por diante. Então, gente, tem empresas, por isso que nós temos que analisar, mediante uma conciliação, furar dessa bolha, um pacto entre esquerda e direita nesse país com responsabilidade de construirmos um projeto para esse país. Nós precisamos ter um projeto de desenvolvimento. Nós precisamos justamente olhar o que é interessante, porque é diferente quando você vende arroz, feijão, grãos e quando você oferece um caminhão. Quando você vende arroz, feijão, grãos, soja e você vende um celular. No teu celular que você fabrica, no caminhão que você fabrica, você coloca teu preço. As commodities, infelizmente, estão comovendo. Então, eu trabalho no segmento, ou seja, de produtos funcionais e alimentos integrais. Eu olho assim a situação do gergelim hoje. O gergelim, ele gira em torno de 30 a 60 reais o quilo, valor normal de mercado. Agora entrou o gergelim da Indonésia a 5 reais, como um vento. Ou seja, conheço produtores de gergelim que está aí com centenas de toneladas de gergelim e não tem para onde escoar a sua produção. Então nós, o Brasil, de forma séria, responsável, temos que sair dessa bolha. Nós estamos vivendo em bolha e é triste isso para o cenário nacional, para as presentes e para as futuras gerações. Então, como eu já disse, vou repetir, quem investe em ciências e tecnologia são as empresas estatais. Então, o Estado também não pode ser um Estado inchado, também não pode ser um Estado mínimo, totalmente mínimo, porque esse era o interesse da Inglaterra quando deu independência para os americanos, que eles fossem um país mínimo, um país vendedor de commodities. E eles disseram não, nós vamos ser um Estado responsável, um Estado que hoje tem 7 mil empresas públicas para investir. E eu quero que você entenda assim,
A nossa empresa de agrofertilizantes aqui de Araucária dava prejuízo. Mas, como disse, o investir para ter resultado daqui 10, 15, 20 anos, ele não é prejuízo, é investimento. Ele vai dar um retorno para toda a coletividade. Olharam na época, desculpa, a situação, os motivos, e simplesmente fecharam a nossa empresa de agrofertilizantes aqui de Araucária e de Sete Quedas, ou seja, no Mato Grosso do Sul. Simplesmente o nosso país ficou refém da compra de fertilizantes ou da Rússia, ou do Canadá, ou de outros países, ou seja, precisaríamos, pela o nosso consumo, precisaríamos comprar de forma fracionada. Não tem outro caminho. Na realidade, quem fornece hoje agrofertilizantes para o mundo é a Rússia. E, infelizmente, nós estamos vivendo aí num momento de estupidez, fechamos as nossas indústrias de agrofertilizantes e estamos aí refém das taxas impostas pelos americanos. Vamos continuar comprando agrofertilizantes e como petróleo e outros produtos que precisamos, mas principalmente os fertilizantes, vamos ser sobretaxados em 100%? É isso que queremos? Eu vejo assim, com grandiosidade e até de forma emocionante, a retomada do governo das nossas indústrias fundamentais, por exemplo, a CEITEC, ou seja, o governo, através de decreto, estatizou novamente a CEITEC, ou seja, vai voltar a produzir os nossos chips tão necessários, tão fundamentais para o desenvolvimento do nosso país, fugindo das sobretaxas americanas. Isso é fundamental, isso é inteligência, isso é futuro de um país. E as nossas indústrias de agrofertilizantes, tanto no Mato Grosso do Sul, quanto aqui no Paraná, com um projeto de sermos sustentáveis ainda em mais 2, 3 anos. Então eu quero que você decida, deixe a tua crítica. O meu abraço, o meu carinho, o meu respeito a você. Pode ter certeza, nossos vídeos são feitos com compromissos, com respeito, mas num ângulo de reflexão necessário e fundamental. Um abraço, até o nosso próximo vídeo.